você deve ter visto pelo nome do canal, falar a quem se identificar. Hoje eu começo esse canal, que na verdade já era outro canal, que já foi outro canal, e que nunca sucedeu a nada, por preguiça, por medo, por receios, inseguranças, como tudo que a gente começa e não termina na vida, né? E hoje eu decido dar finalmente um pontapé, assim, algo que eu sempre quis fazer, que é falar a quem se identifica. E o que significa isso? Não necessariamente, né? Então esse vídeo, esse canal é só para quem se identifica com o assunto que Letícia, eu não me apresentei, prazer, vai falar. Bom, obviamente, né, tudo que prende a nossa atenção aqui na internet, que faz a gente ficar mais de 3 minutos assistindo, consequentemente, são coisas das quais nós nos identificamos, né? Sejam assuntos, ou coisas interessantes, novidades, enfim. Mas esse título, na verdade, é mais sobre aquele sentimento que nós temos diariamente. Eu acredito que a maioria das pessoas tem esse sentimento de que será que só eu me sinto assim? Será que só eu penso desse jeito? Será que só eu passo por isso nessa vida? Eu acho que é muito comum a gente ter situações que nos afligem, né? Porque quando a gente tá feliz, muitas vezes a gente pensa que é comum, né? Isso que é incrível da vida. A gente acredita que a felicidade ela é muito comum, ela não é extraordinária. Porque muita gente é feliz, quando a gente olha a grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Aí quando vê um sentimento triste, a apatia, a angústia, a gente sabe sim que o mundo é feito de aflições, que existem guerras, tristezas, mas a gente toma aquilo como algo muito único. Então a nossa tristeza, a nossa apatia, a nossa angústia, ninguém sente. Ninguém pode estar passando por isso. Porque eu não consigo me expressar, eu não consigo me explicar, será que sou só eu? E aí a gente acaba, né, entrando em parafuso. E diante de muitas noites mal dormidas, que vivi minha vida inteira, né? Muitas noites mal dormidas, muitos pensamentos, reflexões e será que sou eu? Será que sou eu? Eu vim aqui trazer um pouquinho de pensamentos, reflexões, que eu tenho certeza que vão encontrar pessoas das quais se sentem iguais e aí a gente se conecta, né? E não se sente tão sozinho neste mundo. Bom, como eu disse ali brevemente, né? Meu nome é Letícia, tenho 27 anos. E, bom, não vim aqui me definir com carreira, estudo, mesmo porque essas coisas ainda estão indefinidas pra mim. Muitos de vocês vão ver esse vídeo e olhar pra mim e falar: nossa, uma jovenzinha falando, claro, tá começando a vida ali, jovem, cheia de aflições. Estou perto dos meus 28 anos, né? Sei que tem muita gente que fala que não merece. Mas chegando ali 28 a gente já fala, estamos nos 30. Então, consequentemente, eu já experienciei, né, o suficiente ali de aflições do coração, da alma. Mas não necessariamente o tanto quanto a maioria das pessoas, ao menos eu imagino. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, eu sempre me privei muito de viver a vida, eu sempre vivi numa gaiola imaginária, sabe? Uma prisão ali imaginária da qual não me permitia viver. Então até ali meus 25, né, por aí, eu sempre fui a pessoa de trabalho-casa. Antes era escola-casa, depois trabalho-casa, poucos amigos, amigos de infância, não fazia novos amigos, não saía, não curtia, só viajava com família, com mãe, enfim, né, não fazia as coisas... Fazia as coisas sozinhas, tipo... Eu sempre fui uma pessoa autônoma, tipo, eu quero ir no shopping, eu vou sozinha, eu quero ir numa lanchonete, num restaurante, eu vou sozinha, num cinema, sim, mas realmente viver a vida, se permitir. Então até os 26 eu nunca havia me relacionado romanticamente, então eu sempre fui muito fechada, sabe? E eu... Vento, enfim. Peraí. Corta.
Parece que tá vindo um furacão. Como eu dizia, eu sempre fui uma pessoa cheia de aflições, de medos, que não encarava a vida. Até que, bom, um amontoado de coisas começaram a acontecer, né? Eu saí de um emprego, não estava bem fisicamente, problemas financeiros, problemas de família, confusões, muita coisa. E aí eu percebi que não adianta de nada a gente querer fugir da vida, a gente querer não viver pra se proteger. A vida ela acontece de qualquer maneira. A vida ela vai bater na tua porta, vai falar assim, guria, não adianta não. Pode tentar se esconder, pode tentar ficar embaixo da coberta assistindo Netflix. Todos os dias a gente vai dar um jeito de bater na tua porta, trazer as aflições e você encarar e amadurecer, porque não tem como não. E aí foi quando eu falei, não tem como realmente continuar vivendo desse jeito. Sou uma pessoa cheia de sonhos, de vontades, me privo muito e a vida acontecendo. O máximo perdão, que vai acontecer é eu chegar nos meus 40, 50, 60, com muitas coisas que tive vontade de fazer, não fiz e a vida dando ali cacetada e eu só recebendo pancada e não usufruindo do meu direito de viver. E aí a gente chega, para e fala, não, vamos viver. E aí, foi aí que eu falei, vou viver e viver tudo de uma maneira muito intensa e rápida. Porque se eu demorei 25, 26 anos pra viver, e agora é que eu vou viver tudo de uma vez. E foi o que eu fui fazer. Então, decidi me abrir pro amor pela primeira vez, conheci alguém. Foi muito intenso, aconteceu muitas coisas. É uma pessoa muito boa, mas infelizmente não deu certo. Durou menos de um ano. Coração, machucado e todas aquelas coisas que eu não queria viver. Pois bem, a vida falou, vai viver. Mas foi graças a isso, a me abrir pro amor, a me abrir pra vida, a realmente experienciar as coisas que eu sempre, na teoria, achava que sabia muito, percebi que não. Que eu me dei conta de que a vida ela tá aí pra ser vivida no seu máximo e pra gente amar e se apaixonar por tudo. Pela vida, pelas coisas, pelas pessoas, pela carreira, pelo estudo. Realmente, a palavra é amor e paixão. E aí, o que eu trago no tema principal desse vídeo é... Bom, a Alice, ela não se define aí muito, né, falando em terceira pessoa, como isso, aquilo outro. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Então, desde muito nova, eu sempre escrevi muito. Queria ser cantora, então escrevia músicas, escrevia textos, escrevia historinhas, mundos imaginários. Então, minha criatividade sempre foi voltada. Como eu não me permitia viver a vida, no papel eu colocava de tudo. E até que demorou muitos anos, eu criei uma página ali no Instagram de escrita, com 22 anos, comecei a escrever ali, botar pra fora, alguns amigos me apoiavam, me seguiam, enfim. E aí, dentro de um dos textos que eu escrevi na época, da qual eu não tinha ainda vivido um relacionamento romântico, não tinha feito nada na vida, mas achava que na teoria, por ser uma grande observadora, eu sabia de tudo, eu escrevi sobre paixão e amor. Escrevi mais ou menos assim, que eu não tô com o texto aqui pra ler, mas que o que as pessoas dão valor diante da paixão e do amor. Então muita gente dá muito valor à paixão quando ela é avassaladora, quando é aquilo, nossa, arrebatadora de primeira, essa pessoa teve química, teve não sei o que, papapá. Já outras dão mais valor ao amor, quando ele é algo que não necessariamente de primeira é algo extraordinário, mas que ele vai sendo construído pouco a pouco, que ele vai sendo ali, né, conhecendo, vai se construindo e tudo mais. Na época eu cheguei na conclusão ali nesse texto de que o
que realmente vale a pena é que se é uma paixão avassaladora ou um amor que vai se construindo aos poucos, o importante é que você se permita não vislumbrar apenas a visão do que pode ser. Ou seja, eu usei ali uma analogia da montanha. De que se você está numa planície e vê uma montanha ali, um monte, e você o observa e você fala, nossa, que lindo, estou apaixonada por este monte, é o monte mais lindo que eu já vi. Mas como é que eu sei de fato como é esse monte, como é, né, essa montanha aí, como é escalar a montanha? Então, que para isso a gente suba a montanha, escale a montanha, se machuque no meio do caminho, tenha cicatrizes, se fortaleça, e que ao chegar lá no cume, a visão de tudo que se passou e da planície se torna muito mais valiosa pelo esforço que a gente teve. Então, a paixão e o amor, inerentes ou não um ao outro, são valorosos. Só que hoje eu enxergo esse texto não de uma maneira romântica. Hoje, após ter vivido meu primeiro relacionamento romântico, ter amado, ter sentido tudo aquilo que de bom e de ruim que a paixão traz e o amor traz, hoje eu entendo que amar é subir a montanha em todas as circunstâncias. Então, amar a vida como um todo, amar as pessoas, as coisas, as situações, os lugares, a gente precisa sempre se permitir viver esse amor. Então, viva, não tenha medo. Ai, mas eu quero muito fazer isso, eu tenho a possibilidade de fazer, mas e se não der certo? Tem a possibilidade de fazer? Não é algo assim, né, criminoso, errado, não. Faz. Vive, escala a montanha, pega a cicatriz, chega lá, tem um vislumbre de tudo, fala, caramba, pra falar palavrão, caramba, eu amei, eu vivi isso, não quero mais, tudo bem, bora pra próxima montanha. Não, gostei, vou ficar nessa daqui. Mas se permita viver todo o processo. Hoje, eu não sei se eu já falei aqui no vídeo, que eu tô falando muito já, né? Aos 27 anos, chegando nos 28, eu saí de casa pela primeira vez, mudei de cidade. Graças a essa pessoa, esse relacionamento que eu vivi, eu conheci um lugar mais profundamente do qual quis me mudar. E não, ai, você foi atrás da pessoa, está morando próximo dela e não está mais com ela? Sim, sim, porque ela me mostrou muita coisa boa. E é sobre isso os relacionamentos. Eles valem muito a pena quando eles nos fazem olhar para dentro da gente e conhecer o que a gente precisa mudar e os caminhos que a gente quer seguir. Então, subir a montanha também é muito sobre o nosso amor próprio, sabe? Construir o nosso sentido de amor nessa vida. O que é o amor? O que é o meu amor? O que é a minha maneira de amar? Então, assim, ai, vivi relacionamentos que não deram certo. Não me senti amada. Não me senti valorizada. Todas essas coisas. Você amou? Você tem tudo a valor nesse relacionamento? Sim. Pronto, o amor existe. O amor é sobre se eu amo, se eu sou cheia de amor, o amor existe, então eu vou viver e vou amar. E é sobre isso. Um dia o amor ele te encontra também de uma maneira avassaladora, linda e mágica, e você vive ali, como é que se fala? A reciprocidade, ou não, mas o importante é amar. Não fica ali na planície, olhando a montanha e falando, poxa, deve ser demais a visão lá de cima. Fazer essa trilha deve ser incrível, mas deve ser tão árduo. Se apaixone por tudo que você queira amar. Se apaixone por tudo que você queira amar. Então se apaixone pela visão da planície, se apaixone pela visão do cume. Faça valer a pena cada segundo dessa vida. Ame e se apaixone. Não tenha medo. Hoje eu ainda deito no travesseiro cheio de aflições. Hoje eu ainda tenho medo de muita coisa que pode não dar certo. Hoje eu ainda tenho minhas inseguranças, minhas saudades. Muita coisa que eu preciso consertar e amadurecer nessa vida.
Ainda preciso amar muita coisa com mais vontade. Porque amar também faz a gente persistir, faz a gente querer, né? Continuar, construir coisas mais valorosas. Então, o sentido, o propósito da vida, acima de todas as coisas, é o amor. E eu não tenho dúvida disso. Então, não feche seu coração se uma carreira não deu certo, se um lugar não está te fazendo bem. Ame este lugar, vá embora. Ame este lugar, lute por ele e fique. Mas ame. A palavra é o amor. Porque acima de tudo, o amor que a gente constrói por nós mesmos nos permite reconhecer o amor como a coisa mais plena da vida. Então, se eu amo, se eu tenho muito amor dentro de mim, se eu me amo, eu posso me permitir ser forte para construir um amor, eu posso me permitir ir embora com amor, iniciar e fechar as coisas com amor, tudo com amor. Isso, definitivamente para mim é o sentido da gente estar aqui. Amar cada coisa com profundidade e valor. Vale a pena. É isso. Se fez sentido para alguém, eu tenho certeza que fez. Se inscreva aí no canal, dá aquele like, fala assim: poxa, aquela minha aflição, aquela minha dúvida, aquilo que eu pensei antes de dormir, alguém sentiu igual. E a gente cria essa conexão, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.